Olá, meu nome é Marcos, tenho 49 anos, sou morador da cidade de Bauru, São Paulo. E gostaria de, através desse espaço que me foi concedido, relatar uma experiência de vida na qual gostaria de compartilhar com todos, principalmente para quem pensa em fazer um pacto com o demônio. Para quem imagina que o demônio é alguma criatura assustadora ou tem uma aparência apavorante, está enganado. Nos 3 encontros iludidos que tive com ele, pude observar e ter a falsa impressão de estar lidando com pessoas extremamente educadas, elegantes e bonitas. Nasci em uma família humilde, mas sempre tive o sonho de ter grana e me tornar milionário. Quando tinha 18 anos, se você não fosse um garoto bonito, dificilmente conseguiria arranjar uma namorada bonita. Pobre seria ainda pior. Na fissura de me tornar alguém rico e importante, resolvi fazer um pacto com o demônio quando tinha 19 anos. À meia-noite, criei coragem e fui até uma encruzilhada, em meio a um canavial. Invoquei Satanás por 3 vezes. Esperei e nada. Repeti novamente o ato, por mais 2 vezes. Esperei e nada. Então desisti e fui embora para casa. Passados 3 dias, fui a um barzinho bem conhecido aqui na cidade, que não colocaria o nome para preservar o local. Lá estava eu com meus amigos, sentado em uma mesa que dava de frente para a rua, quando, de repente, chega um sedã de luxo, para bem à nossa frente e dele desce um homem aparentando ter uns 30 anos, bem vestido, com traje preto, parecia aqueles gangsters do filme do Al Capone, cabelos loiros, olhos azuis e muito educado. Sentou-se ao nosso lado e ali ficou bebendo uísque até a hora em que fomos embora. Eu trabalhava de ajudante geral em uma fábrica de baterias. E no outro dia cedo, logo cheguei no trabalho. O mesmo homem da noite anterior adentrou no setor que eu estava trabalhando e veio em minha direção. Seu olhar era tão penetrante que quase me hipnotizava. Chegou bem próximo e disse: Olá, Marcos. Estamos aqui ouvindo teu clamor. Fiquei sem entender nada. Então perguntei: Nós? Quem? Clamou? Para minha surpresa, ele deu um sorriso e, colocando a mão em meus ombros, sussurrou em meu ouvido: Estaremos às 18 horas esperando por você. E assim ele foi embora. Trabalhei o dia todo meio sem saber o que estava se passando, até que resolvi perguntar quem era aquele homem. No entanto, ninguém o tinha visto, nem sabia do que eu estava falando. Então, a ficha caiu. Lembrei do pacto. Será? Pensava eu. Será mesmo o demônio? Eu saio do trabalho sempre às 17h45. E no caminho para o ponto de ônibus, o mesmo sedã da noite anterior parou do meu lado. Abriu a porta lateral traseira e pude ver ao olhar para dentro do veículo o mesmo homem que me abordará na minha sessão de trabalho, homem este que ninguém conhecia ou tinha visto. Mas ele estava lá. Rapidamente olhei para o meu relógio e era exatamente 18 horas, como ele mesmo tinha marcado. Explicar o sentimento que senti naquela hora é difícil, porque nem mesmo eu acreditava que aquele sujeito pudesse ser o demônio. Era uma mistura de dúvida, medo e curiosidade. Mas, como que seduzido pelo convite, resolvi adentrar no carro. Uma vez dentro do carro, o silêncio tomou conta do ambiente, até que resolvi perguntar quem era ele e o que queria comigo. A resposta foi: Somos muitos. O que queremos? Queremos que você se junte a nós. Eu disse: muitos? Como assim? E como poderia me juntar a vocês? E ele respondeu: Este corpo é apenas um intermediador entre nós e você, pois somos uma legião. Eu e meus irmãos queremos que você se junte a nós na servidão de nosso querido mestre, Lúcifer, e em troca receberá todas as riquezas e gozará de todos os prazeres da terra enquanto estiver encarnado. Fiquei completamente anestesiado, pois queria sim fazer um pacto em troca de dinheiro, riqueza e mulheres. Mas, quando vi que isso era realmente possível e que eu poderia estar negociando com uma legião de demônios, a minha própria alma, confesso que me deu medo. E este medo me fez perguntar a ele: e Deus? Pois se você existe, obviamente Deus também existe. E se eu der minha alma a você, como fico com Deus? Quando eu morrer, vou realmente para o inferno, queimar eternamente? E ele me respondeu dando muitas risadas, meio que achando graça da minha ignorância em relação ao que era desconhecido para mim. Mas parecia que eu tinha feito uma piada. Assim ele me respondeu: Marcos, a que Deus você se refere? Ao grande rival de nosso amado mestre Lúcifer? Fique calmo e relaxe, pois tudo não passa de um grande jogo de xadrez. Lúcifer, o grande arquiteto, somente deseja o bem, a felicidade e o gozo pelo que é bom para os seres humanos. Seu rival, o outro Deus, é quem é mau. Utiliza de tragédias e miséria para conseguir seguidores. Foi capaz de mutilar seu próprio filho simplesmente para angariar fiéis.
E quanto ao fogo eterno e o inferno, não passa de mais uma tática que ele usa para amedrontar seus rivais e inimigos. Sem palavras, apenas olhei novamente para ele e disse: "O que quer que eu faça?" Ele somente me olhou e me deu uma pasta preta, daquelas executivas com os adornos amarelo brilhantes, e me disse para ir aproveitar o resto da semana, mas pediu para que eu abrisse a pasta somente quando chegasse em casa. Fiz como ele pediu, desci do carro e fui para casa. Chegando lá, minha curiosidade era extrema, e já não me contia e fui correndo abrir a pasta. Para minha surpresa, a pasta estava completamente lotada de dinheiro, e um envelope grande, dentro dele, um papel grosso, meio texturizado e de cor amarronzada, e tinha um cheiro ruim, parecia cheiro de algo estragado, carne, mas não muito forte, o cheiro era sutil, somente colocando próximo do nariz dava para sentir. Na época, se comparássemos com o dinheiro de hoje, a quantidade de dinheiro que havia no interior da maleta equivalia a mais ou menos uns 500 mil reais. Guardei o envelope com o papel estranho e fui para a balada. Aquela noite eu era patrão, estava cheio da grana e me sentindo o máximo. Saí com meus amigos, bebemos, dançamos e mais tarde fomos a uma boate. Fechamos a casa e a orgia rolou solto. Sexo, bebidas e muitas mulheres. Passamos a noite na gandaia. Passados alguns dias, eu já de carro novo, casa nova, vivendo uma vida de luxo, imaginando que já teria feito o pacto com o diabo, só aguardando o que mais ele iria me dar de bom, mas, para minha surpresa, o pacto ainda não havia sido consumado naquele dia. Por volta da meia-noite, estava eu deitado vendo um filme em minha cama, com as luzes apagadas, quando de repente vi uma pessoa em pé, uma mulher, parada, bem na porta do meu quarto. Só dava para ver a sua silhueta devido à luminosidade do aparelho de TV. Tão grande foi o susto que quase tive uma parada cardíaca. Trêmulo de medo pelo fato de ser pego de surpresa por alguém que teria aparecido no ar como se fosse um fantasma, criei coragem, acendi a luz e olhei para a mulher que por sinal era linda, sorridente e muito sexy. Quando estava mais calmo, perguntei: "Quem é você?" Ela me respondeu com uma voz suave e muito atraente: "Sou administradora do seu contrato, mas pode me chamar de Impulsa." Estranhei o nome, mas nem perguntei nada. Ela me pediu para pegar um envelope com um papel de cheiro ruim que estava na pasta, juntamente com o dinheiro. Não pensei duas vezes, peguei o envelope e entreguei a ela. Ela pegou o papel que estava dentro e colocou sobre o meu criado mudo, e foi se aproximando de mim. Ela era alta, de pele branca e cabelos lisos bem preto, olhos pretos e uma cintura de dar água na boca, muitíssimo cheirosa, pernas bem torneadas e rígidas. Vestia um vestido de gala, longo, vermelho com detalhes brilhantes. Se aproximou de mim e começou a me beijar. Eu, quase que hipnotizado e seduzido por um desejo inexplicável e ao mesmo tempo ainda com medo, me entreguei e deixei-me seduzir. Fizemos coisas que jamais imaginei que fosse possível de se fazer na cama. Experimentei sensações indescritíveis e aquela noite experimentei o mais extraordinário sexo e orgasmo da minha vida. Passamos a noite juntos e logo de manhã bem cedo por volta das 6 horas, escutei o interfone tocar e acordei. Ela já estava de pé, toda linda e pronta para sair. O mais curioso e interessante é que ela estava com roupas diferentes das roupas que ela veio. Sem noção de onde ela havia conseguido as roupas, mas curioso, procurei pelo vestido vermelho e não encontrei. Ela me olhou e disse: "Não vai atender a porta?" Então eu fui ver quem estava a me acordar aquela hora e o que queria. Quando eu abri a porta, um homem de uns 2 metros de altura, aparentando uns 20 anos e bem vestido, logo foi adentrando casa fora e se sentando em meu sofá. Era tanta informação para o meu cérebro que eu nem perguntava mais nada, só esperava acontecer. E lá do quarto veio a jovem Impulsa em minha direção, pegou minha mão direita e começou a chupar o meu dedo indicador. Era bem excitante, até que olhei para baixo e percebi que seus pés estavam diferentes. Parecia feito de ouro e tinha o formato de pé de um cavalo ou uma égua. Me assustei, mas não tive tempo para me afastar dela, foi muito rápido. Ela mordeu meu dedo, fazendo um corte profundo com um dente, que naquele momento também tinha se transformado. Eram parecidos com dentes afiados de tubarão. Logo o sangue começou a sair. Ela passou em meu peito do lado esquerdo, pois eu estava ainda sem camisa, só de bermuda, short. Ela fez um sinal parecido com uma cruz de cabeça para baixo no meu peito, com o meu próprio sangue. E nesse momento, o homem que estava sentado no sofá se levantou, e o papel que eu citei anteriormente já estava com ele, que veio em minha direção e me pediu para que eu escrevesse com meu próprio sangue o seguinte:
Eu, Marcos, me entrego a Lúcifer, Deus eterno das coisas do mundo, Senhor da alegria e dos prazeres, e renego ao meu rival. Deixo a minha alma e o meu ser, em glória, honra e poder de Lúcifer. Renego a criação e as doutrinas do meu rival, e tudo que vier dele. Sou a partir de hoje filho amado e de propriedade do meu Senhor, Lúcifer, e abomino tudo que for pertencente ao grande inimigo e rival de Satanás. Refleti por um momento, mas não conseguia mais viver sem um conforto do dinheiro, e cedi à tentação. Feito isso, senti no meu peito que aquele momento sim, foi o momento derradeiro e que estaria entregando a minha alma a um pacto com o diabo. Escrevi e assinei o contrato, e assim que entreguei a um homem que estava parado de pé na minha frente, senti, no fundo do meu ser, que tinha feito algo maligno, do qual eu poderia me arrepender mais tarde. O desejo e a vontade de ser rico e poderoso me consumia, a ponto de não raciocinar direito. Então me entreguei aos sentimentos de luxúria, vaidade, ambição e poder. E quando pensei em dizer algo, aquele homem me olha profundamente nos olhos, sorri e vai embora e me deixando extasiado. Não conseguia nem me mexer. Até hoje não consigo entender o que aconteceu comigo. Queria falar algo, mas não podia. Queria me mexer, mas não conseguia. Enfim, fiquei paralisado diante da situação, sem ter qualquer reação. No entanto, o meu cérebro fervia com inúmeras perguntas, dúvidas e questionamentos inexplicáveis. Assim que ele saiu pela porta, eu olhei para o lado tentando ver onde estaria a jovem Pusa, que tinha passado a noite toda comigo. Mas ela já não estava mais ali, tinha desaparecido como se tivesse evaporado no ar. Foi então que comecei a sentir o meu corpo novamente voltar a si. Percebi, naquele momento, que aquele homem era o próprio Satanás. Passaram-se os dias e a minha vida caiu na rotina. Até que um belo dia, passado mais ou menos uns 40 dias depois do ocorrido, recebi um telefonema de uma multinacional onde fui convocado para uma entrevista. Pelo telefone deixaram bem claro que era de meu interesse e que eu deveria comparecer, pois se tratava de um acordo que eu tinha feito recentemente e era imprescindível que eu fosse. Claro, liguei os fatos e fui até lá saber o que se tratava. Quando cheguei no local, na empresa, já fui logo bem atendido pelo recepcionista, que me levou a uma sala de reunião onde havia uma mesa arredondada e ovalada enorme e umas 20 cadeiras em volta dela. Cada cadeira tinha um homem sentado, exceto uma que estava reservada para mim. Eles se dirigiram à minha pessoa pelo meu nome e me tratavam como se me conhecesse há vários anos. No entanto, eu nunca tinha visto nenhuma daquelas pessoas em toda a minha vida. O homem que estava na base da mesa se levantou e disse: Marcos, sente-se. Agora você é da família, e nesta família cuidamos um dos outros. Me sentei e perguntei do que se tratava tudo aquilo. Aí, fui informado por eles que através de uma longa conversa, aquela multinacional era como um hobby para eles terem motivos para se reunirem quando quisessem. Esta multinacional talvez seja uma das maiores empresas do mundo. E ali estava eu, leigo, viajando em meio a inúmeras informações de um mundo novo. Este que eu nem imaginava existir. Todos eram muito educados e me deram um cartão de uma conta corrente, já no meu nome e um extrato com a informação de que naquela conta tinha o equivalente a 5 milhões de reais depositado em meu nome. Meio sem entender, não consegui me segurar e perguntei: isso é pagamento pelo pacto que fiz dias atrás? Todos me olharam com ternura e responderam que sim, que era apenas o começo. Ganhei naquele dia um cargo na diretoria da mesma empresa e fui indicado a participar de uma loja maçônica. Nos dias decorrentes, fui apresentado a políticos importantes e empresários famosos. Participei de festas de alta sociedade e conheci vários artistas que também tinham feito pacto assim como eu. Tinha um salário de dar inveja a qualquer um. Comprei uma bela casa, um belo carro e tinha condições para ostentar o que eu desejasse. O luxo fazia parte de mim e eu dele, e devido a ele conheci uma atriz bem conhecida e famosa, com quem comecei a sair e a me relacionar e posteriormente namorar. Mesmo escondido e não divulgando para a mídia, estávamos namorando. Não vou citar seu nome por motivos óbvios. Um dia, fui levado a uma festa em Londres. Lá fomos a um local ermo, bem distante da cidade, uma mansão daquelas tipo medievais. Chegando lá, tínhamos que colocar máscaras pretas no rosto e retirar toda a roupa para adentrar em um corredor que levava a um salão subterrâneo. Eles nunca comentavam o que acontecia em suas reuniões ou festas, quando estavam fora delas. E eu estava curioso, aceitei e entrei no jogo. Quando adentrei no salão, percebi um ambiente bem luxuoso e agradável.
Tinha uma cama redonda no centro com uma mulher que estava de pé em cima da cama, mas com um lençol negro envolvido em seu corpo, da cintura para cima. Só dava para ver o seu umbigo para baixo. Ela estava nua da cintura para baixo, em volta ao lençol negro da cintura para cima. Na altura da sua cabeça, um ferro prendia seus braços, que estavam amarrados juntamente com o lençol. As únicas partes que podiam se ver bem eram suas pernas e genitálias. Sob uma luz vermelha, tipo aquelas luzes de motel, toda a iluminação do local era avermelhada. A máscara escondia sua feição. Em volta da cama, tinha 5 homens fortes e malhados, também nus e eretos. Logo que eles perceberam a minha chegada, começaram a ter relação com aquela moça que estava sob a cama. Fiquei olhando e fui convidado a participar, mas meio que envergonhado, mas ao mesmo tempo excitado, vendo aquela cena, entrei na brincadeira. Todos penetraram ela, e chegou a minha vez. Me aproximei e eles a soltaram, e foi retirado o lençol que escondia a parte superior do seu corpo. Fiquei paralisado e chocado com o que vi. Aquela linda e excitante jovem era a pessoa com quem eu estava saindo, a atriz que citei anteriormente. Fiquei sem reação. Logo ela veio e me beijou e sussurrou em meu ouvido. Não é só você que tem segredinhos. Aí os caras que ali estavam começaram a ter relação com ela, enquanto ela me beijava. Acabou que entrei na orgia que durou a noite toda. Estou relatando esse ocorrido para vocês entenderem de como eles controlam as pessoas e o mundo. Claro que o namoro acabou depois disso, mas não tinha motivos para eu reclamar da vida. Tinha tudo o que queria. A minha vida era regrada a sexo, luxo e poder. Quando falo poder, é ter condições e o poder realmente de dar opiniões e interferir tanto em questões políticas quanto financeiras do meu país, cujas consequências eram refletidas severamente na sociedade brasileira. Eu tinha acesso a deputados, senadores e até mesmo ao presidente da época. Mais tarde, já com meus 22 anos, cansado das orgias e da solidão causada pela futilidade das pessoas que só pensam em dinheiro, acabei conhecendo uma moça, garota de família e de princípios, diferente das pessoas que faziam parte do meu círculo de amizade, por quem me apaixonei e me casei e tive 2 filhos lindos. Mas eu vivi uma vida dupla, pois ela era bem religiosa e eu era um satanista. Eu escondi esta vida que eu levava. Ela nem imaginava que eu pudesse ser quem eu realmente era. Conheci ela aos 22 anos. Namoramos 7 anos, quando tinha 29 anos nos casamos. Ela sempre quis ser mãe, mas não conseguia. Somente 11 anos depois do meu casamento, ela conseguiu engravidar do nosso primeiro filho, e 2 anos depois do segundo. Quando meu segundo filho completou 1 ano, recebi uma visita de um dos líderes da organização da qual eu fazia parte. Ele me trazia uma notícia derradeira e macabra. Me informou que eu teria que sacrificar meu próprio filho em honra e adoração ao demônio, pois eu deveria provar o meu amor ao grande mestre Lúcifer, ou sofreria graves consequências. Neste momento percebi quem eu era, e quão terrível e maléfica eram as pessoas com quem eu tinha me envolvido. Eu havia participado de rituais satânicos, mas nunca envolvendo uma criança. E pior ainda, meu filho, que eu tanto amava, sob pressão psicológica, mas resistindo, pois aquelas 2 crianças, meus filhos, tinham mudado algo dentro de mim, assim que nasceram. Eu não podia fazer mal a nenhum deles. Então tomei a decisão de contar tudo à minha esposa, que reagiu da pior forma possível, mas, muito religiosa e caridosa, não me deixou, e pelo contrário, disse que se eu me arrependesse de coração, estaria livre daquele acordo. Não pensei 2 vezes, quebrei meu compromisso com o demônio, deixei toda a minha vida de pecados no passado e fui buscar ajuda na igreja a qual ela frequentava. Com 3 semanas que eu estava indo na igreja, comecei a fazer caridades com o dinheiro que tinha ganhado de forma diabólica. Imaginei estar seguro ali. Pelo menos foi o que eu senti, até receber a notícia que minha esposa tinha sido sequestrada. Passaram-se 2 dias e nenhuma notícia sobre ela. Até que 2 semanas depois, chegou a terrível notícia que tinham encontrado o corpo dela. E segundo as informações da perícia, eles a haviam esquartejado e o corpo foi utilizado para fazer um ritual satânico. Ritual dos quais eu já havia participado anteriormente. Senti na pele a mesma dor que eu causara em outras famílias anteriormente. Com muito medo que algo acontecesse com meus filhos, busquei ajuda em várias igrejas, e nada. Comecei então a receber visitas diárias de demônio, com formas de sombras negras que gelavam até a alma quando passavam perto de mim. Mal tinha me recuperado da perca da minha esposa, meus 2 filhos adoeceram e precisei levá-los ao médico.
No caminho, um acidente de carro acabou por ceifar a vida dos dois e me deixar paralisado da cintura para baixo. Quebrei a coluna e perdi os movimentos da perna. Hoje vivo em uma cadeira de rodas. Sofro pela perca da minha amada. Me culpo pela morte dos meus filhos e sou atormentado diariamente por demônios que me fazem desejar a morte com alívio de tanta dor. Perdi todo o dinheiro que tinha e sou cobrado por sussurros demoníacos que assopram em meus ouvidos. Você teve tudo que prometemos, dinheiro, luxúria e poder. Agora estamos cobrando nossa parte e aguardando o dia que iremos buscar você. Bom, 2 meses se passaram e foi em uma manhã de domingo que eu decidi por fim na minha vida. Peguei uma navalha e cortei os meus pulsos. Me sentia até incapaz de morrer. Bom, eu sabia o destino dos suicidas, mas não tinha outra escolha. Já vivia um inferno em vida e a depressão me ajudou ainda mais a tomar tal decisão. Depois de 10 minutos, minha visão estava toda embaçada. Bom, só me restava no máximo mais 1 ou 2 minutos de vida. Já havia perdido muito sangue, mas de repente vejo uma silhueta escura se aproximando de mim. A princípio, achei que era o diabo que veio pessoalmente me buscar, mas aquela silhueta começou a tomar forma humana, o que parecia ser um rapaz alto e magro, com roupa social preta e chapéu. Bom, não tinha dúvida, era o diabo mesmo. Ele parou e ficou a me observar por volta de 1 minuto sem dizer nada. Então, com minhas últimas forças, eu tomei a atitude e disse: "É isso mesmo? É assim que acaba?" E ele respondeu: Assim acaba se você quiser que assim acaba, pois foi você que começou e é você quem está terminando. "Eu não quero morrer", disse quase sussurrando em uma atitude desesperada. "Por favor, me salve. Eu aceito jogar o seu jogo." Eu adoro jogos. Me diga a sua proposta. Se for do meu interesse, considere-se salvo. "Eu sei que o seu principal objetivo é coletar almas. Posso fazer esse trabalho em troca da minha libertação. Te darei 1000 almas, no prazo de 10 anos. E assim que conseguir, quero a minha liberdade e você me deixará em paz. Ficará longe da minha vida, para sempre." O que me pertence, sempre me pertencerá, mesmo depois da morte. Você é meu e sempre será, aqui nesse mundo e no próximo. Porém, sua proposta é de fato interessante. Seria um desperdício recusá-la, mas você pede muito por pouco. Te darei apenas 1 ano para conseguir 5.000 almas. Te darei um livro negro. Neste livro, você terá que colocar assinaturas de pessoas que estejam cientes de estarem entregando suas almas a mim. Você tem um prazo de 1 ano, em troca te darei tudo o que tirei de você, exceto a sua esposa e seus filhos que já estão mortos. E se conseguir realizar essa tarefa no prazo estipulado, te darei a chance de se redimir a mim e será leal a mim até seu último dia de vida. O que me diz, Marcos? Deus não vai te salvar agora, sou a sua única salvação. Não tive outra escolha. Ele estava certo. Deus sequer estava me ouvindo, quanto mais me salvar. Então eu disse: "Aceito." Bom, não sei quanto tempo se passou, mas logo após eu aceitar a proposta do diabo, tudo escureceu e acordei no hospital. Fui achado em casa pela minha irmã, que naquela hora infortuna foi fazer-me uma visita inesperada e me encontrou desfalecido com muito sangue perdido. Ela chamou o SAMU, e pelo fato dela ter estudado medicina, ela soube como agir naquela situação. Bom, então me lembrei do que ocorreu antes dela chegar. Me lembrei da conversa que tive com o diabo. Quase atribuí o fato a um devaneio causado pela grande quantidade de sangue perdido, mas, para minha surpresa, vi que não era uma alucinação. Como eu sei disso? Bom, voltei a sentir as minhas pernas, e isso era algo impossível de acontecer em situação normal, pois eu estava 100% debilitado. Logo, a felicidade que senti nesse momento foi curta, pois me lembrei que eu tinha apenas 1 ano para conseguir 5.000 almas para Satã, e de acordo com a minha matemática, eu teria que conseguir basicamente 13 assinaturas por dia. Bom, considerando que Satã sempre cumpre com sua palavra, era melhor me apressar, pois agora realmente vi a preciosidade de cada segundo em minha vida. No dia seguinte, levei alta do hospital, e em menos de 2 semanas eu já estava andando perfeitamente sem nenhuma sequela. Boa parte dos meus bens congelados pela Receita Federal foi liberado, e algumas ações que eu havia comprado e falido no passado hoje está em alta com mais de 100% de lucro. Todo o dinheiro que eu havia perdido retornou 2 vezes mais para mim. Minha vida de luxo e poder estava no auge. Bom, mas mesmo assim eu estava preocupado, pois ainda não havia coletado uma assinatura sequer naquele livro negro que foi me dado pelo demônio.
Pensei em comprar assinaturas de pessoas aleatórias, mesmo com um grande peso na consciência. Não queria fazer aquilo, mas não tinha escolha. Então comecei novamente a minha vida antiga, vida de luxo e orgias. Passei a realizar orgias diárias envolvendo de 7 a 10 pessoas. Em meio a tanto luxo e tanta bebida, todos se cediam a mim. Eu dizia, a festa de hoje é em homenagem ao grande Senhor da Luz e Sabedoria, o grande Satanás. Quero que vocês assinem o nome aqui neste livro e assim a alma de vocês pertencerá ao Senhor da Escuridão. Por incrível que pareça, as pessoas sempre concordavam, pois nunca acreditavam em mim. Achavam que a bebida havia me subido a cabeça. E assim todos assinavam sem hesitar. Os meses foram passando e eu já havia conseguido 730 assinaturas. Estava literalmente uma corrida contra o tempo. Desviei todos os meus pensamentos de Deus, pois tinha certeza que ele havia me abandonado e a minha única salvação naquele momento era o diabo. 7 meses se passaram e eu não havia conseguido nem a metade das assinaturas que foi me proposto. Precisava de algum plano. Tirei algumas horas do meu dia para me refletir sobre tudo isso e cheguei à conclusão que estava na hora de parar, mas não igual da outra vez, pois dessa vez aprendi muito e vivi muito. Em uma atitude ousada, decidi ludibriar Satã. Bom, essa foi uma decisão, agora preciso de um plano, pois estávamos falando de Satã e sua legião. A parte boa de tudo isso é que nesse 1 ano de prazo, Satã mantém seus olhos afastados de mim. Então ele não sabe o que estou fazendo, pois só virá a mim daqui a alguns meses. Em um breve raciocínio, pensei comigo, o único que pode combater Satã são forças divinas. Mas isso não daria certo, pois já havia tentado buscar Deus e nada deu certo. Bom, as pessoas também tentam buscar o diabo, e às vezes também não dá certo. Mas isso é na evocação, o que seria um convite para forças infernais se manifestarem. Na invocação, essas entidades são obrigadas a se fazerem presentes a quem está os invocando. Neste caso, pensei comigo, seria possível invocar as forças celestes? Qualquer um pensaria que não, mas lembrei de algo que estudei no passado, a magia enoquiana, a qual o magista invoca forças celestes e as mesmas são obrigadas a fazerem sua vontade. Bom, parece loucura, mas o meu plano era invocar um arcanjo e obrigá-lo a me ceder a sua proteção, assim anulando o pacto. Meu próximo passo seria encontrar um magista experiente. Os únicos capazes de fazer tal feito seria Aleister Crowley ou até mesmo Samuel McGregory, mas ambos estavam mortos há mais de 50 anos. Então naquela noite passei a fazer uma breve busca pela internet sobre o sistema de invocação, apenas para me atualizar. Nessa busca, descobri um blog muito interessante, do qual se chama Ali e a Goetia. Sei que Goetia não tem muito a ver com magia enoquiana, mas seu sistema de invocação também é eficaz, pois segundo a lenda, foi criado pelo próprio rei Salomão. Agora eu precisava contatar essa tal Ali, se é que ela é real. Mas como tinha certeza que não seria nada fácil falar com ela com um simples e-mail, decidi algo mais radical. Me projetei no mundo astral e com a ajuda de algumas entidades no mundo astral que eu me familiarizava com as mesmas, pedi esse pequeno favor, que essa entidade de nome Mormon levasse o meu recado até Astaroth, a entidade mentor da tal garota. Sei que Ali é um pseudônimo usado por ela, mas se a entidade chegasse até Astaroth, o tiro era certeiro, pois seria bem provável que Ali viesse atrás de mim, para saber quem eu era, pois agora ela sabe que um desconhecido saberia como chegar até ela. No mundo astral, as coisas funcionam de um modo bem diferente, mas meu plano não era ir atrás de alguém que eu nem sabia se era realmente quem diz ser, ou ao menos se era real. Então, pedi a uma entidade neutra que levasse um recado até Astaroth, mentor da garota. Entidades neutras são entidades pagãs que não servem nem a Deus nem ao diabo, mas sim a um outro sistema de coisas. Exemplo disso é Horus e suas legiões. Assim como Deus e Satã disputam a humanidade, Horus também não fica de fora. Ele e Satã são inimigos, e em quesitos de legiões, o domínio de Satã é muito maior. Mas Horus trabalha junto com as entidades elementais interdimensionais e também com a ajuda dos 12 anjos cabalísticos, cujo poder é semelhante a de um arcanjo. Mas se engana quem acredita que só existe esses 3 poderes que buscam dominar toda a humanidade. Existe muito mais, pois a rebelião de Lúcifer no céu só se deu espaço para formar vários outros partidos rebeldes, constituídos de anjos que não aceitavam o sistema de Deus, mas também se opunham ao sistema de Lúcifer. Seus ideais eram independentes, e aquilo tudo funcionava como a política moderna.
vários partidos e várias propostas. Alguns dias se passaram e recebi um e-mail de alguém que dizia ser a Ali. Bom, se era ela mesma eu não sei, mas ela dizia para a encontrá-la em um antigo monastério na cidade de Andaluzia, na Espanha, daqui a 3 dias. Também estava o local, hora e data, e no rodapé do e-mail estava o seu nome, Ali. Tudo isso estava mais parecendo um filme. Eu achava que eu era misterioso, mas essa garota era ainda mais. Pensei comigo, por que ela quer me encontrar tão longe e por que em um monastério na Espanha? Isso estava confuso demais. Programei um voo particular e assim fui de encontro a ela, pois não havia outra escolha. Como combinado, estava eu no local. O monastério parecia abandonado, mas ali ainda vivia meia dúzia de freiras enclausuradas, naquele lugar que mais parecia o castelo do Conde Drácula, mesmo com seu aspecto sombrio. A vista e a paisagem era magnífica. Bom, uma das freiras me perguntou meu propósito ali. Eu disse que estava apenas fazendo uma visita àquele lugar tão belo. Ela disse que eu poderia ficar à vontade, mas que eu era proibido de passar pelo hall principal, pois aquele lugar era frequentado apenas por irmãs, mas não tinha nenhum interesse em entrar naquele lugar, então eu fui esperar do lado de fora. E assim que saí, avistei uma moça chegando. Era ela, a própria Ali, bem diferente do que eu imaginei que era, mas a cumprimentei e disse: Ali, não sei se você é a pessoa certa, mas preciso de sua ajuda. E ela logo disse: Sim, Marcos. Sei quem você é. Você é o rapaz que fez pacto com o diabo, sofreu várias consequências por não cumprir sua parte do acordo, e agora busca um meio de ludibriar Satã. Estou certa? Puxa, mas como você sabe de tudo isso? O seu mentor te disse essas coisas? Ninguém precisou me dizer nada. Eu vi a sua história no canal Assombrado pelo YouTube. Acho que você ficou famoso por lá. Não achei que fosse real, e muito menos que faria parte dessa história. Sim, mas isso foi há 2 anos atrás. Mas, resumidamente, é bem isso. Bom, mas até onde sua história termina, você está debilitado em uma cadeira de rodas. Posso saber como você volta a andar? Não é nenhuma surpresa que eu fiz outro acordo com Satã, mas não é bem um acordo. Na verdade, ele está jogando comigo. Satã me devolveu minha saúde e meu dinheiro. Em troca, ele me deu um livro negro, e nesse livro ele quer que eu consiga 5.000 assinaturas de pessoas que por livre-arbítrio aceitem cederem as suas almas. E tudo isso no prazo de 1 ano. E só me resta mais 4 meses. O que te faz pensar que eu vou te ajudar, Marcos? Sou uma satanista, esqueceu? Eu poderia muito bem te entregar pro meu mestre Lúcifer. Eu sei que não faria isso, Ali. Eu li todo o seu diário no seu blog. E deu pra perceber que mesmo sendo satanista, você é uma garota sensata, de coração caridoso. Você age segundo o seu coração e não segundo as regras. Isso é verdade. Eu gosto de praticar o bem, mas com quem merece o bem? E você, Marcos? Tudo o que Satã fizer com você será pouco para pagar suas atrocidades que você fez em vida. Tirou a vida de várias pessoas inocentes em rituais de magia. Você destruiu famílias. Por sua culpa, sua esposa e filhos tiveram uma morte trágica e você se acha digno de viver? Eu nunca sacrifiquei pessoas em rituais. Mas você participou. Isso te faz cúmplice. Pera, você tem razão. Eu me sinto a pior pessoa do mundo, mas a minha morte não vai trazer essas pessoas de volta. Mas, vivo, eu posso fazer algo para tornar esse mundo um pouco melhor. Bom, Marcos, o que você vai fazer não me interessa, mas também não posso te ajudar. Mas, como assim? Então por que tudo isso? Por que me chamou aqui tão longe? Eu não posso te ajudar, mas sei quem pode. Existe um monsenhor praticante da magia enoquiana, não sei se ele ainda leva a prática. Isso é impossível, olha. Magia enoquiana constitui na prática de invocar anjos e obrigá-los a fazer a vontade do magista. No seu caso, não funcionaria invocando um simples anjo ou um querubim. O seu pacto de sangue só pode ser quebrado com a invocação de um arcanjo. Quando você se arrependeu de seus pecados, você orou para Deus, pediu perdão e que ele o livrasse das consequências, mas isso não rolou, então tá na hora de obrigar um arcanjo a quebrar tal pacto e te manter protegido. E esse monsenhor já teve êxito nesse ritual? Sim, pois quem falha não sobrevive para contar. E como você sabe que ele está aqui? Bom, isso eu não sei exatamente, mas sei que foi neste lugar que ele invocou o anjo Micael há 7 anos atrás e a energia ainda emana nesse local. Se ele não estiver aqui, com certeza as irmãs têm alguma informação sobre seu paradeiro. Ele se chama Dom Bosco e Marcos, por favor, o encontre. Ele é o único que pode te ajudar. Você não vem comigo? Não, eu só precisei vir mesmo para saber se você era real e te mostrar a porta. Agora você quem deve atravessá-la. Ali me olhou com um olhar de desaprovação e me deu um abraço e com um sorriso forçado ela disse: boa sorte.
Após ela andar alguns passos em direção ao seu carro, eu gritei: "Ainda vamos nos ver novamente?" Ela parou, olhou em minha direção e disse: Se você estiver vivo daqui 4 meses, me convide para tomar um café. Aquela foi a primeira vez em 2 anos que eu dei um sorriso de verdade. Me senti em paz e com esperança. Bom, após Ali partir, eu voltei no local onde se encontravam as irmãs. Logo perguntei se ali se encontrava um monsenhor chamado Dom Bosco. Ela disse que atualmente ele se encontra no Hospital Psiquiátrico de Atalaia, na Cidade Real, ali mesmo na Espanha. Voltei para o hotel e já estava me programando para ir até a Cidade Real visitar o sanatório. Foi quando meu celular tocou. Pensei em não atender, até ver que se tratava de um número restrito. Tinha um forte palpite de quem seria, então atendi. Olá, Marcos. Vejo que o tempo de você cumprir nosso acordo está se acabando. Bom, mas parece que você já está bem adiantado nos negócios. Pois está até tirando férias na Espanha. Olha, eu estou fazendo o meu melhor, tá legal? O pacto não especifica que as almas têm que ser todas do Brasil. Os meios não me importam. Quero apenas os resultados. Mas quero você aqui em São Paulo. Para sua legião de servos ficarem de olho em mim? Estou fazendo meu trabalho, tá legal? Você bem sabe que não me resta muito tempo. Os meus servos estão em todos os lugares. Todos trabalham para mim. O pastor que faz o culto do domingo que você adora, o guarda de trânsito que te multa sem motivo aparente, a recepcionista do hotel onde você está hospedado, as irmãs que falaram com você agora há pouco. Ok, Marcos. Quer jogar? Então vamos jogar. Faça o que quiser. Nos vemos daqui 4 meses. Como era de se esperar, era provável que o demônio já sabia dos meus planos, mas mesmo ele operando apenas em minha mente. Mas algo me deixou intrigado. Ele adivinhou todas as pessoas que falaram comigo no dia de hoje, exceto a Ali. Aqui estou, no ponto que quanto mais eu descubro, menos eu sei. Passei a noite no hotel, e na manhã seguinte parti para a Cidade Real. Lá peguei um táxi até o sanatório de Atalaia. Evitei o máximo falar com o taxista, pois ele poderia ser um deles. Assim que eu disse para ele me deixar no sanatório de Atalaia, ele parou o táxi próximo ao local, ali onde estava Sofia me esperando. Esqueci de mencionar, Sofia era um contato de confiança, uma das enfermeiras que trabalha no hospital. Eu a conheci na internet. Ela me contou que o senhor Dom Bosco é um dos pacientes do hospital, e a única forma de eu ter acesso a ele era com a ajuda dela. Claro, eu precisei pagar metade do dinheiro que foi combinado logo ali no nosso primeiro encontro. Por isso que digo que ela era de confiança, pois ainda esperava receber um bom dinheiro. Assim que o taxista me viu cumprimentar Sofia, o mesmo caiu em risos, como se eu tivesse contado alguma piada. Qual o motivo da piada? Você é o motivo da piada, Marcos? Quer dizer que agora decidiu visitar ruínas e falar com fantasmas? Como você sabe o meu nome? Marcos, você é o único aqui que não sabe de nada. Não estava entendendo nada que aquele homem disse, porém fiquei muito intrigado pelo fato do mesmo saber meu nome e tinha certeza que não mencionei durante a viagem, mas talvez tenha mencionado, mesmo sem ao menos perceber. Olá, Sofia. Puxa, você é muito linda e muito jovem. Obrigada. Aqui o tempo parece não passar. Esse lugar é muito bonito para ser um sanatório. Estou encantado com tamanha beleza. Marcos, há algo a mais que você queira me contar? Tudo no seu tempo. Primeiro preciso que me leve até o senhor Dom Bosco. Não será fácil, pois ele está internado em uma ala psiquiatra de difícil acesso. Te internar aqui vai ser o único jeito de te colocar frente a frente com ele. Mas você não mencionou que iria me internar aqui. Olha, esse é o único jeito. Tenho aqui um atestado falso de sua sanidade mental. Seu nome aqui será Manuel Gonzalez e você sofre de esquizofrenia. Direi que você é meu primo e apresentarei o laudo médico de internação, assim eles não recusarão a sua permanência nessa unidade. Não me restou outra opção a não ser concordar. E ao entrarmos no sanatório, aparentemente o lugar parecia ser tranquilo e calmo, mas algo me chamava muita atenção. As pessoas ali se vestiam com vestes fora de época e o local parecia não ter quase nenhuma tecnologia. Até mesmo o telefone era daqueles modelos que se discavam com os dedos. A recepcionista do local era uma freira e o local tinha um ar um tanto assustador. Parecia que o local havia parado nos anos 60. As boas-vindas não foi nada agradável. Um dos enfermeiros pediu para que eu o acompanhasse. Sofia havia dito que eu não apresentava perigo,
Mas mesmo assim, após eu subir as escadas daquele local, os 2 enfermeiros que me acompanhavam me derrubaram e me vestiram com a camisa de força e me jogaram em uma cela escura de grades que mais parecia uma prisão. O mais alto virou para mim e disse: Você vai passar a noite aí. Amanhã talvez podemos te colocar junto aos outros loucos. Eu logo disse para eles: vocês não sabem com o que está mexendo. Eu tenho dinheiro para comprar esse prédio inteiro, e assim que sair daqui farei com que vocês 2 paguem por isso. E por acaso, quem irá te tirar daqui? Satã, que guarda o teu pacto? Mas que porra, como eles sabiam que eu tinha um pacto? Bom, esse não foi o pior daquela noite. Eu estava caído naquela cela escura e fria. Só conseguia mexer minhas pernas devido à camisa de força que aqueles babacas colocaram em mim. Não sei quanto tempo se passou ao certo, mas acabei adormecendo. Acordei horas depois com o choro de uma garotinha no fundo da cela. O local estava muito escuro, mas dava para ver a sua silhueta. Ela usava um longo vestido azul em trapos e tinha a pele muito esbranquiçada, como se refletisse a luz. Eu a perguntei: garota, o que faz aqui? Psiu, fale baixo. Você está bem? Fala baixo por quê? Ele te ouve. Ele quem? O demônio que aqui habita. Naquele instante, ela virou uma sombra e desapareceu, e logo em seguida apareceu 2 figuras bizarras aparentando ser entidades demoníacas. Um tinha a pele toda negra, como se estivesse saído de um incêndio. O outro era vermelho e tinha 2 chifres. Ambos fediam algo muito podre. Aquele fedor me dava náuseas. Eles caminharam em minha direção e disseram: Você quer conhecer um pouco do inferno? Eles vieram em minha direção com a intenção de me fazerem mal, mas logo eu conjurei ambos com uma reza satânica que eu tinha aprendido na minha época de satanista. Eles desapareceram assim como apareceram, mas não acaba aí. Aquela noite foi horrível. Escutava gritos, choro, gemidos, vindo dos corredores. O tempo parecia não passar. No dia seguinte, um dos enfermeiros me tirou do local e me levou para uma ala médica, onde um doutor com vestes do século XIX me amarrou e me deu um choque. Fizeram lobotomia em mim. Fiquei 2 dias sentado em uma cadeira em uma sala onde tinha outros pacientes internos. Alguns pareciam bem loucos. Outros 2 pareciam ser menos loucos. Devido à lobotomia, eu estava fora de mim. Não via as coisas nitidamente, mas com o passar dos dias, consegui me recuperar parcialmente. E fui falar com o diretor da instituição. Expliquei que me chamava Marcos, e não Manuel Gonzalez. Expliquei que eu não era louco. Estava ali por engano, pois precisava falar com uma pessoa em particular. E o único jeito era me internando. Mas que isso também não foi ideia minha. Eu não aguentava mais ficar naquele lugar. Não encontrei o Monsenhor João Bosco. E naquele ponto já tinha desistido de procurar. Expliquei que a Sofia sabia de toda a história. Ele logo chamou Sofia para confirmar se tudo aquilo que eu disse era verdade. E, para minha surpresa, aquela vadia negou tudo. Ela disse que deveria ser o efeito da lobotomia e saiu rindo. Mas que cadela! Fiquei em choque. O diretor falou que gostava de mim e realmente estava progredindo e que pensou que me dava alta em breve, mas que eu o havia decepcionado com as minhas mentiras. Fiquei em choque. Os enfermeiros me colocaram de volta junto com os outros pacientes. Eu estava ali, sem saber o que fazer. Meu tempo era curto e eu estava internado em um sanatório. O que poderia ser pior?